Então, vamos aí para o nosso próximo objetivo, tá? Para a gente fazer essa análise inferencial, nós vamos usar algumas estatísticas inferenciais, né? E é claro, pessoal, como eu disse, essa não é uma aula de estatística. Então, não vou me deter em alguns conceitos que são importantes, né, para uma compreensão mais ampliada e assertiva aí do que como fazer. Tá? Claro que em um determinado momento da disciplina nós vamos conversar sobre isso, mas nesse momento eu quero mostrar para vocês como fazer. Tá? A interpretação, a análise, a compreensão das variáveis e de conceitos estatísticos nós vamos fazer um pouquinho mais para frente. Tá? Para tanto, nós também vamos usar lá nos dados, né, justamente aquela opção na aba dados, vamos usar lá a análise de dados. Nós vamos fazer basicamente duas análises. Tá? Nós vamos comparar resultados entre grupos diferentes, tá? E fazer uma associação de variável, ou seja, verificar se existe no nosso caso aqui, uma correlação de uma variável ou outra. Ou seja, será que uma variável afeta a outra? E como que ela afeta essa outra variável? Tá? Então, nesse caso aqui, na comparação dos grupos, nós vamos usar a estatística que nós vamos usar. Ela se chama teste T. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, teste T de student, ok? Nós vamos usar essa estatística e na associação de variáveis nós vamos usar correlação de Pearson, tá? Pearson, tá? Vamos investigar isso aqui, ok? Então nós vamos voltar lá nos nossos dados, no banco de dados e nós temos que primeiro, né, pessoal, temos que saber o que a gente quer olhar. E aqui nós vamos comparar grupos. Tá? E aí é importante sinalizar o seguinte, entrando em conceitos estatísticos, são fundamentais para nós até conseguirmos utilizar a ferramenta, mas sem nos preocupar em garantir que pleno entendimento sobre a estatística em si. Quando nós falamos na estatística em comparar grupos diferentes, nós podemos pensar os grupos formados por pessoas. Vamos começar por dois grupos, tá? Aqui é importante, ó. Aqui, ó. Comparação entre dois grupos, tá? Dois grupos. Vamos colocar aqui, ó, dois grupos. Melhor assim, tá? Eu posso ter o grupo A e o grupo B. E o grupo A ser formado por um grupo de pessoas e o grupo B por outro grupo de pessoas. Então aqui nós estamos falando na comparação de dois grupos independentes. Eles não têm dependência, eles são distintos. As pessoas de A são diferentes das pesso'as de B. Agora, eu posso fazer uma comparação entre dois grupos, mas é o grupo A e o grupo A', por exemplo, que é um grupo que passou por um procedimento, por exemplo, em janeiro, fez uma avaliação em janeiro, passou por um procedimento ao longo do mês e no final do mês eu quero verificar se houve mudança. Então eu vou pegar as mesmas pessoas e fazer uma nova medição. E agora eu quero comparar os resultados. Então, eu tenho o grupo A antes da intervenção e o grupo A depois da intervenção. Mas observe que são dois grupos diferentes, porque eles não são a mesma pessoa em função da decorrência do tempo, mas são as mesmas pessoas que integram o grupo. Tá claro isso? Então eu posso ter grupo A comparado a grupo B. Grupo A tem pessoas diferentes do grupo B, totalmente diferentes. E eu posso comparar também dois grupos diferentes, mas constituídos pelas mesmas pessoas. O que vai mudar é o tempo. Tem o A e o A',
por exemplo. Tá? Então vamos fazer essas duas análises aí. Tá? Vamos pegar o seguinte, pessoal. Vamos verificar se houve diferença estatisticamente significativa entre o teste realizado em janeiro, o teste de velocidade 1, em relação ao teste de velocidade 4. Então eu peguei aquelas pessoas em janeiro e fiz um teste com elas no início do ano. Passou um ano e agora eu fiz vários treinamentos e tal, e agora eu quero verificar se lá no final do ano tem diferença estatisticamente diferente. Por quê? Na média, olha só, pessoal, na média aqui, olha, vou colorir diferente aqui para chamar a atenção, olha. Na média aqui, olha, houve diferença, tá vendo? Olha, 3,85 para 3,77. Mas será que isso é estatisticamente diferente? Opa, desculpa, colori errado aqui, ó. Não é esse aqui não, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. É esse aqui, ó, com esse aqui que nós estamos comparando, certo? Tá? Mas será que estatisticamente falando isso é diferente? Não é? Então esse conceito nos remete à seguinte ideia. Lá, vamos imaginar uma final de corrida de 100 metros, tá? Qual é a diferença entre o primeiro lugar e o segundo lugar? Milésimos de segundo. Mas essa diferença foi suficiente para determinar que um recebeu ouro, o outro recebeu prata. Então, no mundo real, pequenas diferenças podem significar grandes diferenças, né? Mas estatisticamente, aquela quantidade de tempo que difere o primeiro para o segundo, talvez não seja irrelevante do ponto de vista estatístico. E quem vai me dizer isso são os testes estatísticos. Tá? E nesse caso, quando eu vou fazer uma comparação entre dois grupos, eu vou usar o teste T de student. Tá? E o teste T, ele está contido no Excel aqui na opção Dados, Análise de Dados. E observem que lá, ó, eu tenho aqui no final, ó, teste T, 2 amostras sem par para médias, teste T, 2 amostras presumindo variâncias equivalentes, e teste T, 2 amostras presumindo variâncias diferentes. Tá? Como eu não quero me estender em conceitos estatísticos agora, nós vamos partir do seguinte pressuposto, que quando nós formos fazer comparação entre grupos A e B, ou seja, o grupo A tem lá 10 pessoas que são completamente diferentes das 10 pessoas de B. São outras pessoas. Nós sempre vamos presumir que as variâncias entre eles são diferentes. Sempre vamos presumir, tá? Para não ter que explicar para vocês o que são equivalentes aqui e diferentes em termos de variâncias, tá? Mas nós vamos presumir. E o teste T, 2 amostras em par, significa o seguinte, eu estou comparando o grupo A com o grupo A'. Ou seja, o grupo A é composto por 10 pessoas que são exatamente as mesmas do grupo A'. A diferença está na decorrência do tempo. Tudo bem? Ok? Nesse caso, como eu estou comparando as mesmas pessoas, elas com elas mesmas, no teste 1, que foi feito em janeiro, e no teste 4, que foi feito lá para o final do ano, eu vou partir do pressuposto, então, que eu estou comparando 2 amostras em par para médias. Ok? Selecionei, eu vou dar OK. Selecionei a caixinha, coloquei lá OK, né? Selecionei o teste 2 amostras em par, dou OK, tá? Vai abrir um pop-up, abre-se lá uma caixinha que eu tenho que preencher, a exatamente exemplo daquele outro teste que nós fizemos lá, né? Então, opa, cadê?
aqui abriu a caixinha para nós, e aqui eu tenho dois intervalos, intervalo 1 e intervalo 2. Mas vejam, esses intervalos, eles são exatamente o conjunto de dados do primeiro grupo e do segundo grupo. Tá? Então eu tenho que agora, olha, eu quero selecionar o teste 1, vejam que eu selecionei apenas os dados brutos, sem considerar a média, e selecionei o título. E eu quero comparar com a variável 2, que é o teste 4 lá, ó, no final do ano. Eu tenho rótulos? Tenho rótulos. Eu não vou explicar agora o que é hipótese para a diferença de média, tá? O alfa eu também não vou explicar nesse momento, mas vai ser inevitável daqui a pouquinho, até para vocês entenderem o resultado, né, do teste, tá? E eu vou colocar na mesma planilha. Lembra que eu falei lá na estatística descritiva que eu poderia optar por intervalo de saída sendo na mesma planilha ou na planilha diferente? Dessa vez eu vou selecionar um intervalo de saída, ou seja, eu quero que os resultados saiam na mesma planilha. Então, a célula que eu vou incluir, que eu vou pedir para o Excel incluir, vai ser a S1. Ó. Então, a partir da célula S1, vai sair o resultado para mim. Tá? E eu vou clicar OK. Então, o que eu fiz aqui, recapitulando? Coloquei a coluna dos dados do teste 1 no intervalo variável 1 e os resultados do teste 4 no intervalo 2. Ok? Selecionei rótulos, porque a primeira linha é um título. Se eu não selecionar o título, eu não posso selecionar o rótulo, tá? Eu indico sempre selecionar o rótulo, porque fica fácil de verificar a variável, tá? Já sai o título para mim, né? E clico OK. Olha lá o que aconteceu. Eu vou lá na célula S1, ó, e saiu o teste aqui para mim, ó. Eu vou selecionar as colunas aqui, vou dar um duplo clique para ele ampliar para mim, tá? Eu recomendo sempre, pessoal, quando vocês vão olhar os números, vocês coloquem lá, ó, 1 ou 2 casas decimais no máximo, porque fica mais limpo, fica mais fácil, né? Como a gente sabe que essas variáveis têm 2 casas decimais, eu vou deixar 2 casas decimais para todos os resultados aqui, tá? Para eu poder, inclusive, explicá-los para vocês, tá? Tem um detalhezinho aqui que eu... Tá, beleza. Então, olha lá. Saiu a média. Olha, tem a média do teste 1, a média do teste 2. Se nós voltarmos lá na média do teste, olha aqui, ó. Teste 1, 3,86, 3,77. Ele traz o mesmo resultado para nós aqui, tá vendo? Não vou falar de variância, mas lembra que nós apostamos que a variância ia ser diferente? E ela de fato foi diferente, ó. Tá? Aqui o resultado do teste de Pearson, 0,99, que mostra uma correlação, mas nós não vamos falar de correlação agora, mesmo porque essa correlação aqui é óbvia, tá? Mas enfim, mas o que nos interessa nesse momento é esse resultado aqui, pessoal. Ó, o teste T unicaudal. Como eu falei, não vou entrar em conceitos unicaudal, bicaudal. Vou pedir para vocês olharem nesse momento este resultado aqui, tá? Apenas esse. E eu vou explicar qual o sentido dele. Primeiro, aparece aqui para nós um número estranho, né? Tá falando assim, ó, 8,5366. Vamos diminuir casas decimais para ficar mais fácil. Tá falando assim, ó, tá falando 8,5. Eu tô falando desse dado aqui, ó. Vou colorir para ficar fácil. Tô falando desse dado aqui, ó. 8,54 é menos 0,5. O que ele está dizendo para mim? Que esse número é 8,54 vezes 10 elevado a menos 0,5. A menos 5. De novo, esse dado está me mostrando que eu tenho o número 8,54 vezes 10 elevado a menos 5. Você se lembra na matemática o significado disso? Que equivale dizer o seguinte,
que é 8,54 dividido por 10 elevado a 5. Tá? Vou abrir aqui o page para explicar isso para vocês. Isso é importante, tá? Porque vocês podem vir a se deparar com esse valor novamente, e aí vai ser importante vocês entenderem, né, o que é essa notação ali, tá? Bom, então aquele número lá, ó, ele está falando para mim o seguinte, olha, você tem aqui o número, deixa eu engrossar isso aqui, o número 8, não vai ficar bonito não, mas vocês vão entender, ó, 8,54 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui, ó, é igual a 8,54, ó, 54 dividido por 10 elevado a 5. E por que que? Por causa desse menos aqui, ó. Tá? Esse menos está sinalizando que é 1 dividido por 10 a menos 5, 10 a 5, tá? E isso aqui significa que é 8,54 dividido por 10, o quê? Mais 5 zeros. 1, zeros, 2, 3, 4, 5. Ok? Então é 8,54 dividido por 1 milhão. O que significa dizer que nós vamos ter um número assim, ó, 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 5. É isso que ele está querendo dizer, tá ok? No Excel, a gente consegue fazer essa transformação muito fácil. Então, basta vir aqui, ó, tá escrito aqui, ó, científico, tá vendo? Científico. Então, eu vou mudar isso para o formato número. Olha lá, opa, mas sumiu, professor. Não é que sumiu, é que só tem 2 casas decimais. Para eu ver o 8,54, eu tenho que aumentar as casas decimais. Olha lá, ó. E observa o que deu, olha, 0,1234 e aqui a vírgula do quinto zero, né, que daria 8,54. Tudo bem? Então, agora vocês já sabem o que significa aquele número que aparece aqui estranho, 8,54. Ele, na verdade, é uma notação científica, que significa 8,54 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Como eu quero ver o número exato, eu transformo ele num número e está lá. Ó. Muito bem. Então, já deciframos a primeira charada ali. Agora vamos entender o que esse número significa, sem nos aprofundar na questão estatística, conceitual, porque aqui é mais importante nós usarmos a ferramenta primeiro. Tá? Ele está me dizendo o seguinte, olha, esse número aqui é muito menor do que zero. Concorda comigo? Não é zero, aqui é 0,0000. Então ele está menor do que 1. Não, né? Do que 1. Então, não zero, está menor do que 1. Porque menor que zero é negativo, né? Ele está menor do que 1. Tá? Muito bem. Na estatística, sobretudo na nossa área, costuma-se dizer o seguinte, olha, quando P, tá aqui o P for menor que 0,05, o resultado encontrado para o teste significa dizer que existe uma diferença significativamente estatística ou estatisticamente significativa. De novo, quando o resultado de P, esse P aqui que está selecionado para vocês, ó, esse P, quando o resultado desse P ele é menor que 0,05, significa dizer que o resultado do teste T, que é esse resultado, a estatística T, ela é
estatisticamente significativa. O que equivale a dizer que a diferença da média do primeiro teste para o quarto teste é estatisticamente significativa. E eu posso afirmar que houve melhoria significativa na velocidade do grupo, avaliado em janeiro em relação à avaliação de final do ano. Tudo bem? Claro? Tá claro? Tá? Então, o que nos interessa sempre para confirmar se há diferença no resultado entre dois grupos é avaliar o P. No caso da comparação entre dois grupos, nós usamos o teste T de Student e ele vai gerar um resultado. Esse resultado é a estatística de P. E para nós sabermos se a diferença entre as médias é estatisticamente significativa, o valor do teste P tem que ser menor que 0,05. Tá? E o resultado nesse caso aqui mostrou que é. Então nós podemos afirmar que houve uma diferença estatisticamente significativa entre o teste 1 e o teste 4. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então nós vencemos aqui o objetivo sobre comparar resultados entre dois grupos utilizando o teste T. Né? Bom, antes disso, nós fizemos uma comparação entre os mesmos grupos, né? O grupo A e o grupo A', né? O teste em um momento e o teste realizado com as mesmas pessoas em outro momento. Agora, e se a gente quisesse comparar grupos diferentes? Podemos ter vários tipos de grupos aqui. Podemos dividir por estatura. Então, por exemplo, aqueles que estão acima de 1,80 em relação àqueles que estão abaixo de 1,80. Podemos pensar em relação à massa, aqueles que estão acima de, 75 quilos e aqueles que estão abaixo de 75 quilos. Fazer a comparação dos resultados desses grupos a partir de uma definição. Né? Aqui nós temos claramente dois grupos, né? Pensando em sexo, temos grupo masculino e feminino. E a gente pode fazer essa comparação. Como é que nós podemos fazer essa comparação? Vamos ver o seguinte. Primeiro, vamos ordenar o grupo, os resultados de acordo com o sexo e a idade. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui em ordem alfabética, ó, o F, todos os F e todos os M's. Tá? Então eu vou vir aqui em classificar, ó, e vou pedir para ele selecionar de A a Z. Expandir seleção significa que eu vou alterar todas as linhas na mesma ordem, né, acompanhando aquele valor ali. Então o F aqui, ó, tudo que está no dado da linha A2 vai permanecer ou vai acompanhar a linha correspondente, tá? Então, sempre assim, expandir seleção. Opa, o que nós temos aqui? Ó? Deixa eu fazer uma coisinha aqui antes. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui para vocês, para não também... Vou separar para não dar muita confusão aqui, tá? Então, eu vou, de novo, selecionar, ó, e vou selecionar em ordem alfabética. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que todos esses aqui são mulheres, são do sexo feminino, e todos aqui são homens, são do sexo feminino, masculino. Tudo bem que aqui nós temos mais homens do que mulheres, a priori não tem muito problema, tá? Mas vamos, para evitar maiores questões, vamos colocar aqui que todos aqui são, nós temos agora 6 mulheres e 6 homens, tá? Eu simplesmente mudei ali, tá, pessoal? Como é um exercício para a gente aprender a usar a ferramenta, isso não vai ser o mais importante. Tá? Eu quero comparar, por exemplo, agora, a estatura. Vamos comparar a estatura. Será que existe diferença na média da estatura entre o grupo de mulheres e o grupo de homens? Será? Para isso, lembra que são dois grupos diferentes agora? É um grupo de mulheres e um grupo de homens. Não podem haver elementos de um grupo no outro, certo? Então eu vou fazer aqui a comparação dessas estaturas e verificar se a diferença entre eles é diferente, tá? Estatisticamente diferente, tá? Vamos lá. Então está em dados, análise de dados. Olha, teste T para 2 amostras em par para médias.
Eu posso usar esse teste estatístico? Não, não, por quê? Porque são dois grupos literalmente diferentes, eles são compostos por pessoas diferentes, então eu não posso usar esse mesmo teste, tá? Então eu vou usar aqui, ó, teste T, duas amostras presumindo variâncias diferentes, tá? E vou agora na minha caixinha, vou selecionar o conjunto de dados, eu agora não vou usar o rótulo, tá? Não vou usar rótulo, mas eu sei que a variável 1 é a estatura das mulheres, a variável 2 é a estatura dos homens, tá? E tá lá, ó. O intervalo de saída, eu vou usar agora o intervalo, deixa eu pensar qual intervalo que nós vamos usar, V. Vai sair lá no V1, tá? Ó, lá no V1, ok? E agora dou OK. Olha lá, deu OK e vai sair para mim o teste lá. Eu vou dar um duplo clique, ó, um duplo clique para ampliar essa célula, tá? Vou diminuir aqui as variâncias, as casas decimais, lembrando que para a estatura não havia duas casas decimais, para massa, né, não havia duas casas decimais, e está ali. E o que me deu? Olha, deu a média aqui, ó, que a média das mulheres aqui, né, aqui é a estatura feminina e estatura masculina, ó. Estatura masculina e estatura feminina, né? O que me deu aqui? Que houve uma diferença visual na média, né? E lembra de novo, olha aqui, a variância é diferente, mas muito bem. Tá aqui, ó. Agora vamos olhar o teste. Olha, o teste deu -5. Mas qual o valor de P? Olha, o P foi 0,000, ou seja, menor do que 1, menor do que 0,05. Lembra lá, o P menor que 0,05? Se o P é menor que 0,05, eu posso dizer que a diferença média entre o grupo de mulheres é estatisticamente diferente que a estatura média do grupo de mulheres é estatisticamente diferente da estatura média dos homens. Nessa amostra, nessa população que eu estou analisando, né, pessoal? Tá? Não quer dizer que não tenha mulheres mais altas do que homens ou que homens mais baixos que mulheres. Não, existe para tudo, né? Mas nesse caso, nessa nossa análise, nós estamos vendo isso dali, né? Que essa diferença de estatura entre mulheres e homens, ela é estatisticamente significativa. Tudo bem? Então nós vimos lá o teste T de Student para dois grupos. Vamos ver agora a questão da correlação de Pearson, que é uma maneira de verificarmos a associação entre variáveis, tá? Vamos ver isso lá.